Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula sobre assuntos geotécnicos, certo? Dessa vez eu irei passar para vocês um mapa mental sobre Índice de Suporte Califórnia, o chamado ISC. E esse material pode ser utilizado para os seus estudos tanto no âmbito da graduação como uma pós-graduação, ou também para concurso e para a sua vida profissional, certo? E aí, pessoal, antes de eu iniciar a nossa aula para a gente trabalhar nesse mapa mental, para vocês entenderem como ele funciona, para vocês estudarem depois, eu irei mostrar para vocês um e-book, que é o chamado e-book Geotecnia em Foco, Mecânica dos Solos na Prática, certo? Esse e-book é para você que está querendo estudar sobre mecânica dos solos. Eu criei esse e-book para alunos e profissionais que tenham interesse em aprofundar os seus conhecimentos na mecânica dos solos e aplicando eles na prática, certo? E dentro desse e-book, pessoal, eu falo sobre diversos assuntos, que no caso são origem do solo, a sua caracterização, que entra a granulometria e os chamados limites de Atterberg, prospecção do solo, voltado para a sondagem SPT, além de compactação do solo, tensões no solo e finalizando em permeabilidade, adensamento e resistência do solo e solos especiais, os chamados solos colapsíveis e solos expansíveis, certo? Então, caso você tenha interesse em adquirir esse e-book gratuitamente, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá ok? E se você quiser receber novos materiais e videoaulas e assuntos geotécnicos toda semana, siga também o nosso Instagram, profedor.geotec, que lá eu sempre publico toda semana novos materiais e discussões sobre diversos assuntos geotécnicos, tá ok? Então vamos lá começar a nossa videoaula sobre o mapa mental de índice de suporte Califórnia, né? E como eu disse, esse material aqui, pessoal, ele tem essa videoaula, mas esse material aqui ele está em PDF. E quem baixou o e-book está recebendo esse material em PDF para que possa ficar estudando ele ou para a sua graduação, pós-graduação, ou no concurso e na vida profissional. Então vamos lá, sem mais delongas, iniciar a nossa aula sobre índice de suporte Califórnia, certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, vocês têm que entender qual o objetivo do índice de suporte Califórnia, né? O para que ele serve? Ele serve para o seguinte, tendo o primeiro enraizamento aqui de verde descendo, qual o seu objetivo? O seu objetivo é o quê? Ele é um método que dimensiona camadas de pavimento, isto é, a base, a subbase, o reforço do subleito e o subleito. Aqui temos uma imagenzinha ilustrativa para vocês entenderem aqui como que se dá as camadas de um pavimento. Nós temos a base, a sua subbase. Às vezes, a depender da situação, tem-se um reforço do subleito, às vezes não. E por fim, o subleito. Então, o Índice de Suporte Califórnia, o ISC, ele serve para isto, para verificar e dimensionar se um determinado material vai servir como uma camada do pavimento ou não. Isto é, se ele tem uma resistência satisfatória ou não para ser utilizado como camada de pavimento, tá ok? E aí, continuando aqui no nosso mapa mental, vamos para a esquerda aqui. Dentro da execução do ensaio, nós temos os seguintes enraizamentos. Primeiramente, eu demonstro para vocês quais são as etapas de execução deste ensaio. Quais são as sequências que devem ser realizadas para a sua execução. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que fazer a compactação de 5 corpos de prova, pelo menos. Para quê? Para obter a sua umidade ótima e a sua massa específica aparente seca máxima, que são os pontos em que conferem o melhor equilíbrio entre as características geotécnicas de um solo, que é o quê? A sua compressibilidade, resistência ao cisalhamento e permeabilidade. Então, em cada um desses corpos de prova, começando pelo primeiro, nós vamos realizar um aumento da umidade em cada um deles para realizar a compactação, certo? E aí, um cuidado que tem que se ter é o quê? Atentar ao número de golpes por camada, de acordo com a energia empregada, certo? Então, para cada tipo de energia, existe o número de golpes a ser empregado nessas camadas. E lembrando que na compactação para a análise do ISC, o Índice de Suporte Califórnia, esse corpo de prova ele tem que ser compactado em 5 camadas, quaisquer que seja a energia de compactação. E por que isso é frisado aqui nesse mapa mental? Porque existem alguns ensaios de compactação em que só necessite de 3 camadas para compactar, mas só que, de acordo com a normativa tanto da NBR quanto da norma do DENIT, as duas citam que tem que ser 5 camadas.
e que, após a compactação de cada uma dessas camadas, um passo importante é a escarificação após cada camada compactada. Que é para o quê? Que é para entrelaçar melhor, que é para ter uma melhor compactação de uma camada sobre a outra, certo? E por fim, lembrando que, além de ser 5 camadas, o molde para ser realizada a sua compactação, a compactação do solo, tem que ser o molde cilíndrico grande, que tem as dimensões de 152 milímetros. Pois, lembrando que nós temos dois moldes, o molde pequeno e o molde grande. Nesse caso, no caso do índice de suporte de Califórnia, deve ser usado o molde cilíndrico grande, certo? Continuando, outro enraizamento aqui sobre a execução do ensaio, um ponto muito interessante a ser destacado é a determinação da umidade. Por que esse ponto é importante? Porque na NBR, na norma brasileira, e na norma do DENIT, a determinação da umidade, elas são realizadas de maneiras diferentes. Então, quando você for realizar o ensaio de índice de suporte de Califórnia, verifique qual norma você está utilizando, pois elas têm a determinação de umidade de maneiras diferentes. Pois bem, vamos na primeira. Na norma brasileira, a NBR 9895 de 87, a determinação da umidade é realizada da seguinte maneira: ela é feita a partir de uma porção na bandeja metálica, ou seja, uma porção de solo que está na bandeja metálica que você misturou ali com água, e ela é retirada após a compactação da segunda camada. O que isso quer dizer? Você compactou a primeira camada, pegou mais um pouco de solo na bandeja, compactou a segunda camada, depois de compactar a segunda camada, você pega uma porção do solo que se encontra na bandeja para determinar a umidade, certo? Em contrapartida, na norma do DENIT 182 de 2016, essa determinação da umidade é realizada de maneira diferente. Se eu não me engano, desculpe, aqui é 172 de 2016. A determinação da umidade é feita de que maneira? É feita a partir de uma porção do material excedente que sobrou ao molde cilíndrico. Mas que parte que sobrou? É aquela parte que sobrou após rasar o material na altura do cilindro. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que você vai compactar, tem um colarinho que é para auxiliar na compactação dessa última camada do solo e que após realizar essa última compactação, você retira esse colarinho, certo? E após retirar esse colarinho, uma porção desse solo vai exceder no molde cilíndrico. E essa etapa é a chamada de rasar o material. Você geralmente rasa com uma régua metálica. Aqui tem uma figura aqui do lado esquerdo superior, esse material sendo rasado. Então, essa porção desse material que foi rasado, você pega uma porção para realizar a determinação da umidade desse material. Essa norma cita que tem que ser mais ou menos 100 gramas de material para realizar a determinação da umidade, tá ok? E aí, continuando sobre a execução do ensaio, tem mais alguns detalhes interessantes. A norma do DENIT de 172, 2016, como eu disse aqui, ó, não é 182, é 172, tá? Na determinação do índice de suporte de Califórnia, a norma do DENIT ela já especifica quais os números de golpes para cada camada que vai ser analisada. Por exemplo, eu quero analisar se essa camada aqui ela vai ser satisfatória ou não para a camada de subleito, por exemplo, ou para a camada de base. Então, para cada uma das camadas, a norma do DENIT ela já recomenda, sugere o número de golpes para esse tipo de camada que você está analisando. Por exemplo, temos 12 golpes para a camada de subleito. Então, se você está analisando uma camada que pode ser utilizada para o subleito, tem que ser 12 golpes. No caso da subbase, tem que ser 26 golpes para cada camada. E por fim, nós temos 55 golpes para a camada de base. E por que a norma recomenda esse número de golpes? Porque o número de golpes aumenta conforme a camada tem que ter maior resistência. Então, quanto mais próximo da superfície, ou seja, abaixo do revestimento asfáltico, for essa camada, maior tem que ser a sua resistência e, consequentemente, maior o número de golpes. Como a camada de base é a camada logo abaixo, né, daquele revestimento asfáltico, então é a camada que tem que ter maior resistência e, consequentemente, maior número de golpes, certo? E assim sucessivamente. Conforme desce a camada, a sua resistência necessária para ser satisfatória tem que ser menor e assim o número de golpes reduz. E aí, continuando, vamos voltar aqui para a porção central deste mapa mental. E aí nós temos mais um enraizamento. Esse enraizamento ele se refere aos resultados que a gente obtém neste ensaio. Este ensaio, pessoal, é importante frisar que ele contempla 3 etapas, ou seja, 3 resultados que vamos ter nesse ensaio.
O primeiro deles é o de compactação, o segundo o de expansão e o terceiro o índice de suporte de Califórnia, ISC propriamente dito. Vamos lá para o primeiro, no caso de compactação. Na compactação, a gente vai ter os seguintes resultados. Para cada um dos pontos dos corpos de prova, nós vamos ter uma massa específica do solo, chamada de ρ. Esse ρ ele é calculado da seguinte maneira: a massa do solo dividido pelo seu volume. Aqui, por exemplo, nós temos uma figura ilustrativa, onde eu realizei ensaio com os alunos, em que é retirada uma foto em que o solo é pesado para calcular o seu volume. Este volume ele já é conhecido do molde cilíndrico, certo? Contudo, a massa, você tem que se atentar que essa massa ela não contempla a massa do cilindro. Você tem que subtrair essa massa total que foi aqui pesada pela massa do cilindro, porque esse valor dessa massa é só a massa do solo, tá ok? Lembrando que neste caso esse molde aqui é um molde do cilindro pequeno, tá? E aí, feito esse cálculo dessa massa específica do solo, nós temos também que calcular a sua umidade. A sua umidade é o que a sua fórmula? A massa da água sobre a massa dos sólidos, que contempla a realização da secagem do material à estufa, certo? Aqui temos uma figura ilustrativa que eu recentemente realizei um ensaio de compactação com os meninos, compactação não, limite de Atterberg com os meninos do laboratório aqui no Instituto Federal de Goiás, mas a determinação da umidade não muda por conta do ensaio, a forma. Lembrando que a estufa, a temperatura da estufa que tem que estar marcada tem que ser de 105 a 110 graus, tanto na norma brasileira como na norma do DENIT. E aí, calculada essa umidade, o que a gente calcula agora? A gente calcula a massa específica aparente seca do solo, o seu ρD. E aí, como é que é a fórmula do ρD? O ρD tem a seguinte fórmula. O ρD é igual ao ρ, que a gente calculou aqui inicialmente no primeiro passo, certo? Dividido pelo quê? 1 mais a umidade. Esse valor da umidade a gente calculou aqui anteriormente, certo? Tudo isso vezes 100 porque aqui na umidade, por exemplo, a gente mantém no valor numérico. A gente tira esse valor da umidade aqui em porcentagem. Depois a gente multiplica por 100, tá ok? E aí, em cada um dos 5 pontos, em cada um dos 5 corpos de prova compactado, nós vamos ter 5 pares de o quê? De umidade versus massa específica aparente seca do solo. Para a gente obter aquela curva em forma parabólica, em que nós temos lá no topo a sua umidade ótima e a sua respectiva massa específica aparente seca máxima do solo. Então, estes são os resultados de compactação. Feita a compactação, a gente parte para que etapa? Para a etapa de expansão. Na etapa de expansão, pessoal, o que a gente realiza? A gente realiza a imersão desses corpos de prova e verifica o quanto eles vão expandir. E para que é feito este ensaio, essa etapa? Esta etapa ela é um tipo de norteador para a utilização ou não do solo como uma das camadas de pavimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a depender da camada, como por exemplo a base, vai existir um limite de expansão em porcentagem que esse solo deve possuir para que ele seja satisfatório. Por exemplo, para a camada de base, o máximo de expansão é 2%. Então, se esse material expandiu mais do que 2%, ele já não pode ser utilizado como material da camada da base do pavimento. Então, por isso que se diz que ele norteia a utilização ou não do solo como uma das camadas do pavimento. E por fim, nos resultados aqui, nós temos o terceiro ponto, que é o Índice de Suporte Califórnia propriamente dito, o ISC. E aí aqui eu tenho uma figura ilustrativa para vocês, em que nessa etapa a gente tem a penetração de um pistão neste corpo de prova, que é justamente para verificar essa resistência desse material, que pode servir ou não para uma camada de pavimento. E aí, como é que é feita essa verificação desse índice de suporte de Califórnia? Ele é feito a partir da penetração, da análise, da penetração de um pistão no corpo de prova compactado para duas penetrações em milímetros ou em polegadas, para 2,54 milímetros, que corresponde a 0,1 polegadas, ou 5,08 milímetros, que é 0,2 polegadas. A gente vai utilizar o maior valor destes dois valores de penetração. E aí, temos uma tabela de fazer essa verificação de qual é o valor maior e fazer o cálculo do índice de suporte de Califórnia. Para maiores detalhes, você pode entrar aqui, ó, aqui já tem um link nesse PDF, já tem um link desse material.
do vídeo, em que você já vai no minuto 20.15, em que eu explico para vocês como que a gente verifica esta análise do índice de Spot Califórnia através de uma tabela, a tabela do DENIT, que eu uso neste vídeo, tá? E por fim, nós temos também, mas não menos importante, o uso da pressão calculada ou corrigida nestes valores de penetração. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que quando vai realizar a pressão, a penetração deste pistão neste corpo de prova, o resultado dele, a partir do resultado obtido, a gente vai verificar se a gente utiliza a pressão calculada ou a pressão corrigida, pois o resultado do ensaio ele pode ter algumas falhas, e essas falhas são observadas a partir dos resultados. Esta parte de análise da pressão calculada ou corrigida também se encontra neste vídeo e eu explico quando você utiliza uma pressão calculada ou uma pressão corrigida, certo? Então, pessoal, o nosso mapa mental sobre índice de Spot Califórnia é este, tá ok? Você pode utilizar, guarde este material para você sempre quando precisar estudar ele. E se precisa, utilize também o nosso vídeo que está lá no YouTube, para que você consiga sucesso aí nos seus estudos ou na sua vida profissional, tá ok? Então a nossa aula de hoje é isso. Grande abraço e até a próxima.